não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Hoje eu queria aproveitar esta aula para responder a uma consulta que me foi feita pelo Facebook durante a semana. Eu não lembro quem foi o remetente, mas a pergunta era a seguinte. A Nova Língua de George Orwell, em 1984, tem algo a ver com a dialética de Marx e Hegel? Qual é a relação exatamente? A pergunta, assim, pode parecer elementar, mas ela dá margem a abordar problemas muitíssimo interessantes. Se houver tempo, na segunda parte, eu desejaria também abordar alguma coisa com relação ao conceito do rito no René Guénon, que também foi objeto de pergunta durante a semana. Há perguntas que me enviam pelo Facebook, mas seria absurdo eu tentar responder por escrito, seria muito, muito longo. Mas na aula sempre podemos tratar desses assuntos. Então, com relação à primeira pergunta, nós não podemos esquecer que o conceito da dialética aparece, vamos dizer, informalmente em Platão e formalmente em Aristóteles, como uma técnica de confrontação de ideias ou hipóteses. Em contraste com o que Aristóteles chamava analítica ou lógica, que é, vamos dizer, um discurso coerente do começo ao fim, baseado em premissas conhecidas, exatamente como em geometria. Você dá lá, pega lá as definições, os escolhos, etc., né, os axiomas, e vai, de duas premissas você tira uma conclusão, que serve de premissa para o segundo raciocínio, e assim por diante, né, de maneira aparentemente ilimitada. Em confrontação com isso, a dialética é uma comparação de teses antagônicas, ou pelo menos diferentes. Não precisa ser necessariamente duas, pode ser várias. Acontece que o número de assuntos ou de temas nos quais nós podemos nos ater ao raciocínio puramente lógico é extremamente limitado, porque ele depende de que você conheça as premissas fundamentais. E o problema básico de toda e qualquer investigação não é você tirar conclusões, é justamente encontrar as premissas. Então, é claro que existem premissas gerais que valem para todo e qualquer raciocínio lógico ou dialético, como, por exemplo, o princípio de identidade. E há certos princípios gerais do método científico, etc. Mas as premissas que servem para determinado campo da realidade, digamos, por exemplo, a geologia ou a biologia, não são conhecidos a priori, eles têm que ser investigados. Fica ruim assim se eu apagar? Não? Então, encontrar essas premissas é o problema. E, evidentemente, não há outra maneira de fazer isso senão você confrontar hipóteses. Essas hipóteses, por sua vez, podem ser confrontadas com dados ou fatos da realidade que, assim, se integram no raciocínio dialético. Então, Platão não define a dialética, ele apenas a utiliza magistralmente nos diálogos de Sócrates. Os diálogos são sempre uma confrontação entre várias opiniões ou hipóteses para se chegar a uma conclusão que às vezes não é alcançável. Às vezes o Sócrates não chega a enunciar conclusão nenhuma, ele apenas, no final, ele conta um mito que sugere a direção na qual a solução poderia ser buscada. O que quer dizer que uma discussão dialética ela pode prosseguir quase que indefinidamente, e na verdade a história inteira da filosofia é uma longa discussão dialética, onde as afirmações não são tomadas em si mesmas como premissas para encontrar uma conclusão
certa, mas apenas uma conclusão provável que pode ser confrontada ou em razão de algum erro lógico cometido no trânsito da premissa à conclusão, ou em razão de uma negação da premissa. A premissa que o sujeito usou, você não aceita, você sugere uma outra e assim por diante. Muito bem. Quando, a partir de Nicolau de Cusa, a coisa começa a tomar um teor um pouco diferente. Ele amplia o alcance do pensamento dialético, fazendo uma utilização sistemática, vamos dizer, do paradoxo. Eu não vou me estender sobre isso, porque escrevi um capítulo inteiro sobre isso no Jardim das Aflições. Vocês podem consultar lá o que seria a dialética do Nicolau de Cusa. Mas, com o Hegel, que já é fim do século XVIII, começo do século XIX, a dialética se torna, vamos dizer, um princípio geral explicativo de todo o processo histórico. Ele afirma que a sucessão, vamos dizer, das ideias e das cosmovisões se desenrola por uma espécie de confrontação dialética, na qual uma ideia qualquer, considerada apenas como abstração, ela se converte na sua oposta tão logo ela sai do papel para entrar na realidade do processo histórico. E isto de fato acontece pela simples razão de que a mente humana funciona por oposições. Se nós conhecêssemos todas as premissas, para isso precisaríamos ser Deus, tá certo? O nosso raciocínio poderia ser sempre lógico linear. Você vai da premissa para a conclusão, sem erro no caminho. Mas nós não conhecemos, então não há outra maneira humana de raciocinar, senão pela confrontação dos opostos, isto é, pela dialética. Isso é a mesma coisa que dizer que aquilo que hoje nós entendemos por método científico, tal como descrito por uma tradição não muito longa, que vai de Claude Bernard até o Karl Popper, não passa de confrontação de opostos, isso é, não passa da antiga dialética. Nesse sentido, vamos dizer, o método científico não inovou absolutamente nada em relação a Aristóteles. Nem mesmo vamos dizer, a ideia de utilizar fatos, dados da realidade, dados da experiência como premissas, que Aristóteles já admitia isso. A única novidade do método científico é o experimento premeditado, isto sim, que não começa com Claude Bernard, começa aqui no tempo de Galileu, quer dizer, você montar uma situação para ver como as coisas se desenvolvem, você poder aí tirar uma conclusão que vale para os limites daquela experiência, mas que pode ser usada como premissa para outro raciocínio. Então, o experimento premeditado, quer dizer, montado, artificial, ele começa gradativamente a predominar sobre a mera observação dos fatos da natureza, que era o que já se fazia desde o tempo de Aristóteles. Essa é a única novidade, mas na sua estrutura lógica, o método científico é exatamente a dialética de Aristóteles, sem tirar nem pôr, né, certo? E a visão do Hegel de que o processo temporal é de ordem dialética, eu não vejo como contestá-lo de maneira alguma. Nós podemos vamos dizer, colocar em dúvida a universalidade dessa máxima, quer dizer, nem tudo é assim, porque, afinal de contas, o processo temporal humano não é o todo da realidade, ele se dá dentro de um quadro natural que nada tem de dialético absolutamente. Quer dizer que, embora os métodos de investigação que nós usamos para a natureza sejam o método científico, ou seja, a antiga dialética aristotélica modernizada, o processo da natureza em si não é dialético. Quer dizer, o livro mais malfadado dos autores marxistas foi justamente a Dialética da Natureza, do Engels, que ele tentava, né, fazer raciocínio do seguinte tipo: a semente é a tese, a terra onde ela é plantada é a antítese e a planta é a síntese. Mas isso tudo é de um artificialismo monstruoso e qualquer cientista natural vai rir de uma coisa dessa. Nós podemos afirmar drasticamente: não há movimentos dialéticos conhecidos na natureza, mas na história há, porque ela obedece à própria limitação intrínseca da mente humana. Também, você veja, para que uma ideia
vamos supor uma ideia política, uma proposta política, conservasse a sua integridade ao longo de toda a sua transformação de hipótese abstrata em realidade histórica, seria preciso que o seu criador ou o agente que a aplica tivesse o domínio total das circunstâncias, que é o que acontece idealmente, digamos, até aí tem limitações, na área técnica. Quer dizer, na construção, vamos dizer, de um equipamento para obter um determinado efeito, supõe-se que todas as etapas do percurso serão controladas, mesmo porque os materiais que o indivíduo vai empregar para isso, seja aço, seja uma substância química, seja o que quer que for, que seja, ela não tem vontade própria, ela tem uma estrutura, que a estrutura evidentemente resiste a certas modificações, mas ela não tem uma vontade própria, ela não toma decisões no meio do caminho. Então, vamos dizer, o controle total de todos os passos da transformação é quase que a definição mesma da obra técnica. Isso não se pode deixar nada a esmo, tudo tem que ser contado, pesado, medido, calculado, para que não haja erros de percurso. Porém, na esfera da ação histórica, política, social, cultural, etc., quem tem esse poder? Ninguém, absolutamente. Então, se você juntar, por exemplo, as pessoas mais poderosas que existem no universo, pega essa turma do Clube Bilderberg, que tem praticamente todo o dinheiro do Ocidente está na mão deles, eles não conseguem controlar o processo. Por quê? Porque cada ser humano é também um agente, pode ser um agente maior ou menor, tá certo? Mas a característica fundamental do ser humano é a sua liberdade. A liberdade quer dizer o seguinte, quer dizer que cada indivíduo humano é causa de certos processos. Ele não é só um elo numa cadeia causal que vem antes. Claro que a cadeia causal atua sobre ele, mas quando chega nele, ele pode mudar o curso das coisas. Quer dizer, a liberdade não deve ser entendida só no sentido da escolha. Você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Não é isto. A liberdade deve ser entendida no sentido de que as causas que atuam sobre você não passam sobre você de maneira fatal e mecânica. Elas são filtradas de algum modo. Filtradas e alteradas. Tá certo? Então, cada ser humano, por mais burro e impotente que seja, ele inicia certos processos causais. Ele não pode ser considerado só, dizer, como um elo passivo de uma cadeia causal que veio antes, porque senão nós teríamos que perguntar assim, mas quem começou a cadeia causal? Tá certo? Então, a hipótese do determinismo integral, ela tem que ser rejeitada, vamos dizer, in limine, porque ela é intrinsecamente absurda. Isso quer dizer que, se há um determinismo integral, então isso significa literalmente o seguinte: ninguém fez nada desde o começo do mundo, tudo já estava feito. Tá certo? E a mais elementar experiência nos mostra que realmente não é assim. Você pode ver, vamos dizer, pela atuação dos seus desejos instintivos. Tá certo? Eles existem e pressionam você. Também as suas emoções, os seus temores, etc, etc. Mas algum deles produz por si mesmo uma conduta? Não. A própria confrontação de várias correntes, por exemplo, correntes hereditárias, se você estudar o Zong, você tem várias tendências hereditárias que estão em você, que vêm dos seus antepassados, mas elas não são coerentes entre si. Você tem, vamos dizer, impulsos opostos que estão em luta dentro de você. E, vamos dizer, algum desenlace a coisa vai ter mais dia, menos dia, e nesse desenlace interfere justamente o que? O ego, que é o centro decisório. O poder do ego é muito limitado, tá certo? Mas, evidentemente, ele existe. Se ele não existisse, todas as causas teriam que produzir o seu resultado mecanicamente, o que não é possível, porque estas causas entre si também são contraditórias. Ou seja, nós temos impulsos contraditórios. Por exemplo, o que aquele negócio fala Santo Tomás de Aquino: quando você vê um perigo, tá certo? Você reage ou você foge? Então ele diz o seguinte: se você achar que o perigo, o inimigo, é mais forte, você foge. Se você achar que ele é mais fraco, você ataca. Sim, mas da onde vem este juízo do mais forte e do mais fraco? Como é que você sabe se o outro é mais forte e mais fraco? Não é isso? Então vai haver aí um julgamento subjetivo absolutamente irredutível. O sujeito achou que o inimigo era perigoso e fugiu, ou ele achou que o inimigo era fraco e ele atacou. Tá certo? Então, o máximo que nós podemos fazer, podemos reduzir esta situação, como faz Santo Tomás de Aquino, a um esquema lógico. Mas esse esquema lógico é puramente formal. Você foge do mais forte e você ataca o mais fraco. Tá certo? Mas,
quem é o mais forte, quem é o mais fraco. E segundo, como é que você sabe? Tá certo? Você pode, por exemplo, se você estudar a história de Napoleão Bonaparte, 1000 vezes ele entrou em combate com forças enormemente maiores e ganhou, porque ele confiava, vamos dizer, na audácia, né? Audácia, sempre audácia. Bom, a audácia pelo menos assusta o inimigo e o desorienta, tá certo? Vocês vão ver, a minha própria vida é um exemplo, né? Quer dizer, quando eu comecei a publicar coisas como Nova Era Revolução Cultural, o Imbecil Coletivo, bom, o inimigo era onipotente, ele dominava tudo, todo o cenário. Passados uns anos ele está em recuo, ele não morreu ainda, mas está em recuo. Então, bom, foi um primor de cara de pau, tá certo? Mas o que nós conseguimos no mundo sem a cara de pau? Tá certo? Então, às vezes, você investindo contra o mais forte, você pode vencer. E tudo isso é um julgamento subjetivo, não é isso? Então, claro que na minha vida houve outras situações, muito menos atemorizantes, né? Dentro das quais eu fugi. Não é isso? Uma mocinha queria casar comigo, eu fugi dela. Qual é o risco do casamento? Nenhum, mas, como disse, eu me acobardei e saí correndo, tá certo? Então, eu sou um sujeito capaz de enfrentar o establishment inteiro, mas sair correndo uma mocinha. Tudo isso pode acontecer. É totalmente subjetivo e imprevisível. Depende, vamos dizer, do indivíduo, da sua liberdade, da sua imprevisibilidade. Então, afastada essa hipótese do determinismo integral, e não adianta você recorrer a argumentos teológicos, porque eu digo, para você criar entes que obedecem às suas determinações mecanicamente até o fim, qualquer engenheiro faz. Agora, criar um ente capaz de tomar suas próprias decisões e falar, aí precisa um Deus. Então essa, vamos dizer, é a diferença entre Deus e o engenheiro, tá certo? Então, também o pessoal confunde muito, vamos dizer, a onissapiência de Deus. Ora, nós na missa, nós rezamos para que Deus não olhe para os nossos pecados e para que Ele faça que os pecados sejam como se não tivesse existido, ou seja, que Ele os esqueça. Você acha que um Deus onissapiente não tem a capacidade de esquecer o que Ele quiser? Se Ele não tivesse essa capacidade, Ele seria esmagado sob vamos dizer, um conhecimento infinito que ele não ter, sobre o qual ele não teria mais controle. Tá certo? Como é que começa o Gênesis? Faça-se a luz, quer dizer, a luz não existia, então ela passa a existir. Tá certo? Tudo do mesmo modo que a luz passa a existir, o seu pecado passa a inexistir. E isto é um atributo divino. Então, quando o pessoal pensa que a onissapiência de Deus consiste, vamos dizer, de uma maçaroca de conhecimentos que ele não pode apagar, você o está reduzindo a uma espécie de imensa enciclopédia britânica, que é aquilo que está escrito lá não muda mais. Tá certo? Nesse sentido, Deus faz mais como uma enciclopédia soviética. Quando o negócio não agrada, ele apaga. Será que isso aqui era verdade, agora não é mais? Né? Então, ele não se desmente, ele apaga aquilo que ele tem o poder de apagar. Tá certo? Então, muitas confusões em torno de onipotência e onissapiência vêm do fato de que milhões de pessoas leem a Bíblia sem saber ler. Não é um problema teológico, essas pessoas não sabem ler, são analfabetos funcionais. Então entende as frases da Bíblia de uma maneira horrivelmente material e boba, quer dizer, reduzindo a inteligência divina ao QI do próprio leitor. É claro que a pessoa não faz isso de má intenção, porque até para ter má intenção eu não diria que precisaria ter a capacidade de tê-la, às vezes é burro demais até para isso. Mas como dizia Ortega y Gasset, entre um sujeito mau e o idiota eu prefiro o mal, porque o mal descansa e o idiota nunca, né? O mal pode ser bom de vez em quando, mas o idiota é idiota cada vez mais. Então, excluído então esse determinismo integral, nós vemos que a história humana ela é cheia de contradições e vai-vens, quer dizer, situações onde há 2, 3, 4, 10, 20, 1000 alternativas e você nunca sabe o que as pessoas vão escolher. E por isso mesmo, né, o curso das coisas assume uma feição dialética, como muito bem observou Hegel. Não necessariamente a dialética no sentido mais mecânico, de tese, antítese e síntese,
Mas, às vezes, há dialéticas mais complexas. Há uma dialética onde um dos lados absorve o outro. Há uma dialética trágica que nunca tem solução, como Nietzsche, né? Nietzsche fala de contradições insolúveis, eternamente insolúveis. É uma dialética diferente da do Hegel. Existem dialéticas enormemente mais complexas, como a do nosso Mário Ferreira dos Santos, que fala da decadialética, você considerar o objeto em 10 planos diferentes. Né? Então, mas algum tipo de dialética existe. Quer dizer, um processo conflitivo no qual as coisas podem se transformar em outras coisas e podem transformar nas suas opostas. Em geral, se transforma pelo fato de que o agente histórico jamais tem controle total do curso dos acontecimentos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.